gente, vamos começar. Vamos rezar? Vamos. Maria, cheia de graça, Deus você gosta da mulher, nosso Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Alberto Magno, Rogai por nós. Maria, cheia de graça, Deus você gosta da mulher, nosso Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Afonso Maria de Ligório, Rogai por nós. Bem, muito obrigado aí, mais uma vez pela presença, pela assistência, pela oportunidade que vocês estão me dando de falar sobre os santos da igreja. Hoje nós vamos falar sobre um príncipe da igreja, um santo que se destaca pelas graças que ele recebeu, né, do nosso Senhor, nosso Senhor, e sobretudo pelo momento ímpar que ele viveu. Santo Alberto Magno de grande, né? Ele já era chamado Magno enquanto em vida, né? Reconhecido. Ele viveu no século XIII, que é considerado o ápice da, digamos, se a gente olhar a história com os olhos de católicos, não é? Talvez o século XIII seja o ápice da grande civilização católica que a igreja conseguiu construir. De lá para cá nós estamos só delapidando o patrimônio da civilização ocidental que a igreja construiu, né? Quando a gente fala civilização ocidental, é a igreja que usou a herança da Grécia e de Roma e as graças do Nosso Senhor para construir essa civilização ocidental, que agora tudo indica que está se acabando. Então esse século XIII foi o século que viveu Santo Alberto, e ele é uma figura absolutamente do século XIII e que tem digamos assim, uma figura em negativo dele, que é bom a gente sempre não esquecer, que é um franciscano chamado Roger Bacon. Nós vamos comparar Santo Alberto com Roger Bacon, e não é por acaso que os modernos dão muito mais atenção a Roger Bacon do que a Santo Alberto, né? Pelas características próprias do tempo que vivemos, né? Mas eu queria que em toda a palestra vocês tivessem uma imagem de um grande cientista que tivesse ganhado, por exemplo, 7 prêmios Nobel nas várias áreas do conhecimento de hoje, correto? E que fosse um humilde monge mendicante, com votos de pobreza, obediência e cidade, com um terço na mão, rezando a Virgem Santíssima. Acho que esse é talvez a imagem mais própria. Santo Alberto conheceu tudo que tinha para ser conhecido na humanidade até o século XIII. Tudo. Por isso é chamado Doutor Universal da Igreja. Ele sabia tudo. Não só a teologia, a filosofia, como ciências naturais. Tudo. Astronomia, química, botânica, zoologia, anatomia, tá certo? Tudo. Então esse é o monge que está rezando com ele assim, a Virgem Santíssima. Como que ele é retratado?
digamos, o santinho dele, como que seria? O santinho dele é um santinho como todo santo, com os livros na mesa, né? Ele foi visto assim ele foi visto assim pelo confessor dele, logo depois que ele morreu. Ele apareceu para o confessor dele. O Santo Alberto nasceu em 1193. Tem uma certa discussão que ano é que foi que ele nasceu. Sabe que os intelectuais modernos gostam muito de discutir coisas inúteis, né? Então, se ele nasceu em 1193 ou se ele nasceu em 1203 ou se ele nasceu em 1206, são as 3 datas mais ou menos, certo? Se ele escreveu isso ou aquilo, se a frase é dele ou não é, enfim, essas coisas dos modernos. Ele nasceu na cidade de Colônia, na Alemanha, e morreu lá, né? Em 1280. Então, na faixa aí entre 80 e 90 anos de idade. Viveu muito, né? Santo Alberto. Ele foi declarado beato pelo Papa Gregório XV em 1622. Quase 400 anos depois da morte. E só depois de quase 700 anos depois da morte, ele foi declarado santo e doutor da igreja pelo Pio XI. Doutor universal. Ele foi declarado pelo Pio XII patrono das ciências naturais, em 1941. Os contemporâneos dele já o viam como grande. Dante Alighieri, que foi o contemporâneo dele, escreve no Paraíso, canto 10, ele está no quarto céu e ele é guiado. Vocês vão ver por quem que ele é guiado. Então tem lá o verso 94, 95. Eu fui dos outros da santa manada que domingos conduz ao bom destino. Domingos não são domingos. Que nutre bem, que não falte à chamada. À minha destra brilha o genuíno valor do frade e mestre meu Alberto, de Colônia. E eu sou Tomás de Aquino. Tomás de Aquino era o guia do Dante no quarto céu e foi discípulo do Santo Alberto Magno, né? Ele dava aula em Paris, quando então o boi mudo, como é conhecido São Tomás de Aquino, se tornou aluno dele, né? Certo? Chesterton se refere a Santo Alberto na biografia absolutamente fundamental que ele escreveu sobre São Tomás. Vocês me permitam ler. Alberto foi o frade dominicano fundador da ciência moderna. Simplesmente isso. Se nós temos ciência hoje, devido a isso, certo? Ele fez mais do que qualquer outro homem para preparar o processo que transformou o alquimista em químico, o astrólogo em astrônomo. É estranho que, tendo sido o primeiro astrônomo em sua época, a lenda o veja como o último astrólogo. Os historiadores sérios estão abandonando a ideia absurda de que a igreja medieval perseguia todos os cientistas como se fossem magos. A verdade é quase o oposto. O mundo às vezes os perseguiu como se fossem magos, e às vezes foi à procura deles por considerá-los magos. É verdade em relação ao mundo Santo Alberto. Só a igreja os viu real e exclusivamente como cientistas. O pontífice católico não denunciou Alberto Magno como mago. Foram as tribos semi-pagãs do norte, os alemães, né, que o admiraram como mago. São as tribos semi-pagãs de hoje, das nossas cidades industriais, que ainda o admiram como astrólogo. Então, tem muita besteira escrita sobre Santo Alberto, né? Ele era alquimista, ele era exatamente o contrário. Ele tirou da alquimia o que podia ser tirado, criou a química. Tirou da astrologia o que podia ser tirado e criou a astronomia. Vocês vão ver algumas realizações científicas do Santo Alberto daqui a pouco. Para vocês terem ideia do que era o século XIII, né, alguns contemporâneos de Santo Alberto. São Domingos, fundador da Ordem dos Dominicanos. Quem recebeu de Nossa Senhora
Rosário. São Francisco de Assis, não precisa falar nada. São Luís, rei da França, cruzado. Roger Bacon, que é o oposto de Santo Alberto. São Boaventura, doutor Seráfico. Santo Tomás de Aquino, doutor Angélico, também chamado doutor comum da igreja, porque tudo que ele falou é comum para todo mundo, é adotado pela igreja como doutrina sagrada. Dante Alighieri e alguns outros. Então esse é o século XIII. O século XIII viu a fundação de duas ordens de monges mendicantes, São Francisco e São Domingos, né? Que era uma absoluta novidade. Isso tornou o século XIII um século de muita, para a cristandade, de muita surpresa. Os monges mendicantes andando pelas ruas foi um horror. Vou explicar para vocês por que daqui a pouco. Foi século de cruzadas, né? Em relação ao Islã, 4 ou 5 cruzadas. Foi o século da cruzada na França contra os cátaros. São Domingos foi pregar lá, né? Foi lá que ele recebeu Foi o século do grande concílio de Latrão, que definiu o dogma extra ecclesiam nulla salus, fora da igreja não há salvação. E para vocês terem ideia de como nós descemos a montanha do século XIII até agora, eu vou citar para vocês uma declaração de um dominicano da mesma ordem dos pregadores, hoje atual, certo? Para vocês verem a diferença, o que fizeram com a igreja. Mais recentemente, como é que a cristandade caiu. É dominicano, você falar. Não, mas é pior aqui, é pior. Sobre o encontro de Assis de 1986, o dominicano Dominique Chenier, francês famoso, diz que ele é tomista. Claro que não é, né? Mas a declaração dele é assim: o Papa tornou público o seu projeto de consentimento alegre dos cristãos em relação ao encontro de Assis. Essa decisão se coloca na linha de plena homogeneidade com a mudança geral realizada pela Igreja no Concílio Vaticano II. Assim, é expressamente refutada a fórmula: fora da Igreja não há salvação. Bom, isso é só um parênteses, tá? Eu não consigo não fazer desse parênteses. Dominicano, a ordem dos pregadores, a ordem de São Domingos, refutando um dogma da igreja, e esse cara não foi excomungado. Ele já está excomungado automaticamente, né? Porque ele refutou um dogma da igreja. Mas o Papa tinha que declarar o excomungado, né? Sim, enfim. Bom, o século XIII, voltando, foi criada a ordem dos pregadores, que são domingos, porque ele sentiu a necessidade de pregar a doutrina católica através de grandes conhecedores da doutrina. Havia, no século XIII, bispos muito mal preparados, que entraram na igreja de forma muito mal feita, tá certo? Então São Domingos sentiu a necessidade de preparar homens extremamente bem para pregar a doutrina católica, para lutar contra as heresias, como ele próprio lutou, certo? Então foi criada, bom, já falei das cruzadas, e note bem, a Europa, ela estava sendo atacada internamente pelos cátaros, no Oriente estava vindo os árabes, tá certo? E tinham duas ordens de monges mendicantes, que os monges saíram na rua pregando, tá certo? E a população ficou impressionada. Ele disse: poxa, agora os monges, enquanto estavam lá no mosteiro, eu sabia que eles eram santos, mas eu podia evitá-los. Mas agora eles saem no meio da rua.
Agora eu vou confrontar-me com a santidade deles face a face. Isso causou um mal comum. E não poucos foram os hereges que se levantaram contra as ordens mendicantes. E os 2 ou 3 deles ficaram famosos. Tá certo? Bom, Santo Alberto, o grande cientista. Vamos lá. O Santo Alberto, prega-se que a igreja sempre foi muito refratária a considerar o método científico, que ela achava que o negócio era o que estava na Bíblia e tal, né? Então, vou citar uma frase do Santo Alberto, num livro dele sobre mineralogia. Eu não falei mineralogia aqui, mas ele criou também essa. O objetivo da ciência natural não é simplesmente aceitar as afirmações de outros, mas investigar as causas que estão em ação na natureza. Dizem que foi Francis Bacon que falou isso, foi Roger Bacon, certo? Ele falava assim: experimentum solum certificati intalibus. Mas vocês não entenderam nada, nem eu entenderia. Os experimentos são o único guia seguro para tais investigações. No estudo da natureza, não devemos perguntar como Deus, o Criador, pode, segundo sua livre vontade, usar suas criaturas para fazer milagres e assim mostrar seu poder. Devemos investigar o que a natureza, com suas causas imanentes, pode naturalmente ocasionar. Sou um cientista, né, falando, não? Agora eu vou dizer para vocês o que um grande cientista do século XIX, Alexander von Humboldt, falou sobre Santo Alberto, certo? Seus trabalhos são observações extremamente precisas sobre a natureza orgânica e a fisiologia das plantas. Ele tinha conhecimento sobre o sono das plantas, a abertura e o fechamento de flores, a diminuição da seiva pela evaporação das folhas. Ele escreveu comentários sobre todos os trabalhos físicos do Stagirita, Aristóteles. O trabalho intitulado Liber Cosmographistis de Natura Locorum é uma espécie de geografia física. Encontrei nele observações que muito me estimularam e surpreenderam acerca da dependência do clima, da latitude e elevação, e acerca do efeito de diferentes ângulos de incidência dos raios solares no aquecimento da superfície da Terra. Humboldt falando sobre Santo Alberto. Ernest Mayr, um grande botânico do século XIX, escreveu um livro famosíssimo chamado História da Botânica. Então ele escreveu assim sobre Santo Alberto: nenhum botânico que viveu antes de Alberto pode ser comparado a ele, a não ser talvez Teofrastos, que ele não conhecia. E depois dele, nenhum pintou a natureza com cores tão vibrantes, ou a estudou tão profundamente até o tempo de Conrad, Gessner e Cesalpino. Toda a honra então ao homem que fez tais impressionantes progressos na ciência da natureza, de forma que ninguém, não digo que o ultrapasse, mas nem mesmo a ele se iguala no período de 3 séculos. Roger Bacon detestava Santo Alberto, mas mesmo assim ele disse de Santo Alberto o seguinte: só dizia de Alberto, um grande estudioso que, contemplando e ponderando o infinito, era capaz de absorver muitas coisas do mar infinito da sabedoria. William Turner, num livro chamado de História da Filosofia, um filósofo do século XIX também, escreveu no início do século XX o seguinte: Santo Alberto contribuiu muito mais que Bacon para o avanço da ciência no século XIII. Bom, querem saber as principais contribuições de Santo Alberto na ciência? Ele isolou o arsênico, fez a primeira descrição científica do espinafre. Olha, vocês comerem espinafre, vocês... Santo Alberto, lugar de nós, né? Fez trabalhos pioneiros acerca da mudança da coloração dos animais para proteção contra predadores. Previu que se houvesse animais nas regiões polares,
eles seriam brancos. Determinou que a Via Láctea era um enorme conjunto de estrelas. Determinou que as figuras visíveis na superfície da Lua não eram reflexões de montanhas e mares da Terra, como se acreditava, mas características de sua própria superfície. Predisse uma grande massa de terra a oeste da Europa. Foi encontrada na biblioteca de Cristóvão Colombo cópias anotadas dos trabalhos científicos de Santo Alberto. Podia ser o patrão das Américas. Provou por meio de fórmulas matemáticas que a Terra era redonda. Santo Alberto é curioso, Santo Alberto tem comentários sobre os elementos de Euclides. Adorava matemática, Santo Alberto. Bom, Santo Alberto, o grande filósofo. Isso é só a parte científica, né? Bom, Santo Alberto, logo, ele é normalmente chamado um filósofo aristotélico, tá certo? O mundo moderno, ele só classifica as pessoas assim, preto com branco, né? Mas ele, na verdade, seguiu um princípio agostiniano na filosofia dele, tá certo? Qual que é o princípio de Santo Agostinho? Os que são chamados filósofos, especialmente os platônicos, Santo Agostinho falando, quando puderam, por vezes, enunciar teses verdadeiras e compatíveis com a nossa fé, é preciso não somente não serem eles temidos, nem evitados, mas antes que reivindiquemos essas verdades para nosso uso, como alguém que retoma seus bens de possuidores injustos. Santo Agostinho dizia o seguinte: toda verdade em qualquer lugar é verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, não é nossa. Quem anunciar, se for pagão, não tem problema, é nossa. Você descobriu, mas é nossa. Então foi isso que Santo Alberto fez desde sempre com Aristóteles. Aristóteles era temido no século XIII, absolutamente temido. Teve um concílio que proibiu o estudo de Aristóteles. Concílio da igreja. Tá certo? Por que Aristóteles era temido? Por causa de Averroes e por causa de Pedro Abelardo. Esses dois indivíduos usaram Aristóteles para provar uma opção de coisa, sobre besteira, tá certo? Mas algumas delas atingiam de frente à nossa fé, né? Primeiro, o Abelardo na verdade, o Abelardo é o precursor do século XIX, né? O precursor do racionalismo, né? Ele disse que é o seguinte: tudo que a gente deve crer, a gente tem que entender e provar. Se já não fizer isso, já não precisa. Ele usava Aristóteles para isso, né? Ele também é o precursor, ele reduzia a teologia à filosofia. Disse o seguinte: bom, tá tudo bem, a teologia é um ramo da filosofia, você pode estudar e tal, mas o Abelardo também é o precursor do liberalismo, né? Ele definia a liberdade como o poder de agir ou deixar de agir. É o precursor de Ockham, porque ele não acreditava nos universais. E o Averroes, ele acreditava que a gente tinha uma alma universal. Nós todos tínhamos uma alma só, né? Nós éramos aspectos só dessa alma universal. E se você acredita nisso, você acredita que é o seguinte: nós não temos responsabilidade pessoal. Se não temos uma alma individual, temos responsabilidade individual. Se não temos responsabilidade individual, a redenção é uma besteira, uma mentira, não dá nada. Deus vai redimir que. Então isso era o caldo cultural filosófico do início do século XIII, tá certo? Em 1910 o concílio de Sens determinou que quem escrevesse livro, comentários dos livros históricos, eles excomungaram. Em 1231 o Papa Gregório IX levantou essa proibição. Bom, então Santo Alberto começa a estudar Aristóteles, tá certo? Nesse caldo aí, e começa a perceber, tá certo? O quanto que Aristóteles é importante para a nossa fé, né? Sobretudo para a defesa da nossa fé. Por exemplo, hoje eu costumo discutir com um ateu da seguinte forma: o seguinte, eu acho que a gente só deve discutir com um ateu se ele impugnar as provas da existência de Deus de São Tomás de Aquino.
que vem de Aristóteles, que Santo Alberto provavelmente ensinou para São Tomás. Tá certo? Então Aristóteles hoje é fundamental, se não por outra coisa, pela natureza. Tá até então, impugna nas provas e aí a gente começa a conversar. Senão não adianta. Tá certo? Os caras provaram, pô. A existência de Deus, vem aqui o quê? Tá certo? Ele faz extensos comentários da metafísica. Aliás, ele comenta quase todos os livros de Aristóteles. O Santo Alberto. Também Santo Tomás. Tá certo? E os comentários deles têm um outro objetivo que não os de São Tomás. São Tomás acrescenta muita coisa à filosofia de Aristóteles. Santo Alberto não. O objetivo dele era tornar Aristóteles palatável para o século XIII. Então ele debulha Aristóteles. Né? As obras de Aristóteles são muito difíceis de ler porque são anotações de alunos. Né? Ele não escreveu nada. Tá bom? Então ele faz o seguinte. Ele entra nessa briga a respeito da filosofia de Aristóteles e coloca Aristóteles dentro da igreja. Na verdade, existe uma frase dizendo que São Tomás de Aquino batizou Aristóteles. Na verdade, quem batizou Aristóteles foi São Tomás. Ele traz a filosofia do Aristóteles para dentro da igreja e mais, ele determina, consolida a ideia de que a filosofia é auxiliar da teologia, que é uma coisa que São Tomás, logo na primeira questão da Suma Teológica, já estabelece. Né? Santo Alberto, grande teólogo. Certo? Santo Alberto fez comentários à maioria dos livros da Bíblia. Tá certo? O comentário mais famoso dele é o Evangelho de São Lucas. E ele dava conferências, sermões sobre o Evangelho de São João, que dizem que era uma coisa maravilhosa. Vários papas chamaram Santo Alberto várias vezes para dar esses sermões na corte papal. Certo? Escreveu livros específicos sobre a missa e a Eucaristia. Certo? Alguns livros são considerados sem igual sobre missa, mesmo comparados com os livros de São Tomás de Aquino. Escreveu uma Suma Teológica. Escreveu, dizem, não tive acesso, um belíssimo livro sobre a Santíssima Virgem, chamado Mariale, onde ele propõe e responde ao modo aristotélico, ao modo tomista, 230 questões acerca da Virgem Maria. Escreveu um livro que é considerado equivalente à Imitação de Cristo. Chama Aderendo dela. Esse livro tem em inglês, eu pretendo um dia ainda traduzir esse livro, no inglês, né, obviamente. Santo Alberto, o grande teólogo. Santo Alberto, o grande filho de São Domingos. Santo Alberto entrou na Ordem de São Domingos, estimulado pelo sucessor de São Domingos, o primeiro sucessor de São Domingos. É um Beato Jordão da Saxônia. Beato é impressionante a vida dele também. Então ele entrou em 1223 no mosteiro. Teve a chance de se tornar um padre secular, mas preferiu continuar dominicano, com a recitação do ofício divino todos os dias, a vida monástica, o estudo da Sagrada Verdade, terceira mão. Né? Pois então, como dominicano, ele participou de uma grande briga. Ele não fugia das brigas, não. Ele era um grande lutador. A grande briga surgiu uma das grandes brigas, né? Essa foi pública, a partir de um livro chamado De Periculis Novissimorum Temporum, os perigos dos novos tempos, dos mais novos tempos, dos últimos tempos. Esse cara que escreveu esse livro chamava Guilherme do Santo Amor. Esse livro é uma sequência de falácias a respeito das ordens mendicantes. Eles dizem, esses mendicantes aí, isso não é nada. Isso vive vagabundando pelas ruas. Certo?
cometem pecados terríveis, entram na casa dos outros, com as donzelas lá, etc, etc, são de coisa. E esse cara escreve esse livro e faz um grande burburinho, certo? E o Papa, então, Alexandre IV, devido ao tumulto causado por esse livro, pede ao bispo de Paris. Por que bispo de Paris? Porque o tumulto estava sendo feito na Universidade de Paris, onde o Santo Alberto era professor. Isso foi usado por todos os intelectuais da Universidade de Paris, que hoje quem já frequentou a universidade sabe que são aqueles intelectuais que estão ali na universidade, que via aqueles monges medicantes, tá certo? Não tinha nada na vida, rezavam o divino todos os dias, dando aula de filosofia na universidade, mas não é possível, não pode ser, tá certo? Eles que eram intelectuais, que viviam aquela vida boa, esses caras, você tem texto na mão, é um absurdo. Então os intelectuais se uniram em torno desse livro. E aí o Papa pediu ao bispo de Paris para, resolve esse negócio aí, viu? O que está acontecendo, certo? Aí Santo Alberto é chamado, então, certo? Ele leva com ele para defender as ordens mendicantes, dois sujeitos, certo? Das duas ordens mendicantes, tá certo? São Tomás e São Boaventura. Aí chega lá, vocês podem imaginar a destruição que foi esses três santos lá, né? Certo? O bispo não falou mais nada, tá certo? Bom, Santo Alberto, claro, ele foi um grande administrador também, provincial da Ordem dos Dominicanos, na Alemanha toda, certo? Saneou muitos conventos, criou vários conventos, inclusive de mulheres dominicanas, certo? Por 3 anos, então, ele foi provincial, certo? Andava a pé. Quem andasse de outra forma, ele simplesmente pegava. Ele fez isso com 2 priores de convento. Pegava o cara e falava assim: uma semana de pão e água. O cara chegou de cavalinho lá numa reunião que ele marcou. Uma semana, certo? Ele só levava o cavalo para carregar a biblioteca dele. Viajava com os livros. O cavalinho ia, mas ele ia, certo? Dizem que na época, quer dizer, e depois, que ele fala que Santo Alberto criou o Sagrado Império Germânico. A Alemanha manteve o que ela foi de católico nos séculos posteriores. Hoje ninguém é mais católico lá, praticamente. Salvo o Papa, um ou outro bispo, né? Por causa de Santo Alberto. É claro que depois veio o mestre Eckhart, panteísta, gnóstico, etc. Enfim. Bom, ele foi bispo também, grande administrador. O Papa Alexandre IV chamou ele para uma diocese que estava corrompida até a medula, certo? O superior geral da Ordem dos Pregadores, o quinto na sucessão de São Domingos, escreveu uma carta para ele e disse: você não pode aceitar ser bispo, você sabe como é que é a vida secular, você vai se perder, aquele negócio não pode. E ele estava numa época na Universidade de Paris, São Alberto, que ele estava escrevendo muito sobre a filosofia de Aristóteles e a doutrina católica. Era um trabalho importantíssimo, certo? Mas o Papa insistiu e ele simplesmente obedeceu o Papa, certo? Esse beato é o Beato Humberto de Romanos. Vocês leem sobre ele, ele é um cara impressionante. Ele escreveu uma carta longa para Santo Alberto: não vai aceitar, você não pode aceitar. Ele foi lá, aceitou, ficou 2 anos, saneou todas as finanças da diocese. Naquela época, bispo tinha poder material, né? Tinha exército, tinha tudo. Certo? Tinha umas brigas que ele era enviado para também resolver, né? Briga de bispo com os fiéis com o bispo queria instituir imposto, os fiéis não queriam pagar.
ele era enviado para toda a Europa para resolver briga. Era um grande pacificador, Santo Alberto, também, tá certo? Então ele foi legado papal em várias controvérsias, né? E o pregador da 8ª Cruzada, o Papa pediu, o Urbano IV pediu ele para pregar a 8ª Cruzada, tá certo? Ele foi lá, então pregou a cruzada, e ele tinha poder papal para dar indulgências para quem ajudasse a cruzada, para recolher dinheiro para a cruzada. Ele foi, fez isso também. Vocês imaginam uns grandes cientistas com grandes obras científicas na cabeça para fazer, fazendo isso tudo que eu estou falando, tá certo? Sobrenatural, né? É só com a graça, né? Não tem jeito. Mas Santo Alberto foi antes, pode falar. Andando a pé. Andando a pé. Não tinha carro, não. Em nenhum. Não, ele não andava a cavalo, ele só andava a pé. Ele tinha um sapato de madeira. Mas Santo Alberto era um grande devoto de Nossa Senhora. Tá certo? E dizem que a Nossa Senhora tinha aparecido para ele algumas vezes e que ela que tinha o levado à Ordem de São Domingos, na juventude, tá certo? E ele escreveu então Mariale, o livro A Nossa Senhora, tá certo? E ele escrevia ao modo da lógica aristotélica, né? Certo? E ele dizia assim, uma das coisas que tem lá no livro, bonitinho, Santo Alberto dizia assim: ser a mãe de Deus na ordem natural, embora não na divina, é um meio entre ser o filho de Deus na ordem natural e divina e ser o filho de Deus por adoção. Belíssimo, né? Isso é um raciocínio lógico, né? Mas tem várias tiradas dele. Nesse livro é uma coisa fabulosa. Ele dizia o seguinte: Maria tinha todas as graças e dons. Então ele dizia, incluindo as virtudes cardeais e teologais, os 7 dons do Espírito Santo, as 8 beatitudes, Sermão da Montanha, e os 12 frutos do Espírito Santo, que são descritos no Gálatas 5:22, né? Caridade, alegria, paz, paciência, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, modéstia, continência e castidade. Ele escreveu vários hinos a Nossa Senhora. Vários hinos a Nossa Senhora, certo? O Papa Pio XII dizia em 1950, quando ele definiu o dogma da Assunção, ele era um grande defensor, o Santo Alberto era um grande defensor desse dogma. Ele disse de Santo Alberto o seguinte, o Papa: quando durante a Idade Média a teologia escolástica estava especialmente florescendo, Santo Alberto Magno, que para estabelecer esse ensinamento recolheu muitas provas da Sagrada Escritura, dos escritos de autores antigos e finalmente da liturgia e do raciocínio teológico, concluiu desta forma, palavras agora de Santo Alberto, dita por Pio XII: dessas provas e autoridades fica claro que a bem-aventurada Mãe de Deus foi assunta acima do coro dos anjos, e nisso acreditando-se a verdade de todas as formas. E a última coisa que Santo Alberto fez na Terra, depois fez muitos milagres, etc., já com mais de 80 anos, já no mosteiro, recolhido para morrer, com o tercinho na mão, Santo Ofício, etc., foi que os miseráveis inimigos antigos ressurgiram agora na Inglaterra, muito possivelmente sob a influência de ideias de Roger Bacon, na pessoa do arcebispo de Canterbury. E esse cara, estimulando várias ideias erradas sobre a obra de Aristóteles, convenceu o Papa João XXII, que escreveu o bispo de Paris, então o mesmo bispo de antes, solicitando averiguar os erros dos escritos de Averroes, de Pedro Abelardo, enfim, quem quer que fosse que escrevesse sobre isso, o bispo logo reunisse esse negócio aí e visse quem estava errado.
O bispo, então, fez uma consulta aos teólogos da época e levantaram 219 erros contrários à fé nessas várias obras, tá certo? Provenientes principalmente de averroístas e de um cara chamado Singer de Brabante. Brabante é a cidade. Esse cara foi um grande inimigo de São Tomás. Essa foi a única vez que São Tomás perdeu a paciência com um ser humano, tá certo? Tem uma bela história sobre isso, não vai dar tempo de eu contar. Mas a lista desses 219 erros incluiu 16 afirmações de São Tomás de Aquino. Aí a hora que Santo Alberto ficou sabendo disso, falou: aí não. Certo? Ele pegou o cajadinho dele, saiu de Colônia e foi a pé, tá certo? A Paris, para defender São Tomás. Última coisa que ele fez na vida, tá certo? Vagarosamente, né? Uns 80 anos. Tinha 1277, ele tinha 84 anos, né? Ele de 1193, 7 mais 77, 84 anos. Na Suma Teológica, São Tomás também não perde a paciência com um tal de Davi de Dinaldo. Não, mas ele perdeu a paciência pessoalmente. Pessoalmente. Seu discurso lá, o bispo, foi absolutamente arrasador. Ele desmoralizou todo mundo. Chamou todo mundo de ignorante. Vocês não entendem nada. Certo? Vocês não vão falar nada sobre São Tomás. Nada. Vocês não têm condição de nada. Frei Tomás, né? Tá certo? Depois ele voltou. E o bispo acabou. Não falou mais uma palavra sobre isso. Nem o Papa, nem ninguém. Tá certo? Foi a última coisa então que ele fez antes de morrer. Depois de morto, ele fez vários milagres. Apareceu para várias pessoas. O confessor dele disse que teve uma relação de que pouco depois da morte dele, já 6.000 almas tinham deixado o purgatório por intercessão de São Alberto. Uma mulher que conhecia Santo Alberto apareceu por um ex-aluno de Santo Alberto, dizendo que estava no paraíso. Aí ele perguntou: mas e Santo Alberto? O Santo Alberto está numa luz, numa bem-aventurança inexprimível. Fez várias no túmulo dele, fez vários milagres, etc. O corpo dele foi exumado várias vezes, ele ficou incorrupto completamente até 1482, certo? E depois, em 1804, quando as relíquias dele foram transferidas para a igreja de Santo André, só tinha os ossos, mas foi aí 200 anos incorrupto, né? Tá certo? Com declarações papais, toda vez que abria o caixão dele exalava uma fragrância absolutamente fantástica, concordo com os santos todos, né? Tá certo? E para terminar, eu gostaria que a gente voltasse à imagem inicial. Antes de voltar à imagem inicial, compara Santo Alberto com Roger Bacon. Roger Bacon é o cientista moderno. Arrogante, despreza todo mundo, só acha que ele que tem razão. Ele foi assim. O Roger Bacon ficou preso no mosteiro, por ordem do bispo, vários anos. Tá certo? Por falar besteira e falar... detratar as pessoas, certo? Espalhar fofocas. Ele era um monge franciscano, hein? Não tinha nada de São Francisco. Mas a ciência moderna cultua o Roger Bacon, porque o cientista moderno é assim, como o Roger Bacon, não como Santo Alberto, não é? Certo? Então, para terminar, o grande cientista, tá certo? A imagem inicial. Matemático, botânico, químico, físico, astrônomo, grande filósofo, grande teólogo, grande professor universitário, as aulas dele eram maravilhosas. Bispo provincial, lá nos corredores do seu convento beneditino, casto e obediente, mendicante, cantando hinos à Santíssima Virgem. Certo? Então, essa é a imagem de Santo Alberto. Essa imagem, provavelmente da ciência, se
o mundo continuasse a ser católico. Essa é a imagem do cientista que provavelmente sobreviveria. Né? A imagem do cientista temente a Deus, devoto de Nossa Senhora. Né? Hoje a gente vê quem? Richard Dawkins, né? Imbecis todos. O cientista quer ser Deus, né? Quer ser Deus, né? Quer ser Deus. Quer dizer, ele não se contenta em estudar uma obra de Deus. Ele quer ser Deus, certo? Então, Santo Alberto é, para nós, o maior exemplo de humildade, porque ele tinha todos os motivos para não ser humilde. Tinha todas as graças no Senhor para que ele se considerasse o bam. Tá certo? Ele tinha uma capacidade intelectual absolutamente inigualável, tá certo? Conhecia tudo e mesmo assim se manteve humilde, se manteve sob a regra de São Domingos, se manteve mendicante, casto e obediente. Essa para mim é a maior mensagem que a vida dele pode nos trazer. Qualquer coisa que a gente faça intelectualmente, toda vez que a gente se achar o bam, pode lembrar de Santo Alberto Magno. Certo? Santo Alberto Magno, rogai por nós. Obrigado. Salve